Não sei se estou já em linha. Já está. Já estou. Muito boa tarde. Eu passo de imediato a palavra para a abertura desta sessão sobre o Dia da Lusofonia da CPLP, ao ser embaixador de Portugal na Bélgica, junto do Rei dos Belgas, que compete a ele a abertura oficial desta jornada. O embaixador Rui Manupela Tereno, por favor. Muito obrigado, Dr. Joaquim Pinto da Silva. Quero saudá-lo a si e a todos os participantes nesta comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, numa iniciativa que é comum e que, ao mesmo tempo, beneficia de uma conjugação de esforços de muitas entidades, do nosso moderador, naturalmente, o Dr. Joaquim Pinto da Silva, diretor da Livraria Orfeu, também do diretor do Luso-Jornal, Sr. António da Silva, que está aqui nos bastidores a prestar toda a assistência a este webinar, e sem o qual também ele não seria possível. Muito obrigado. E, naturalmente, também gostaria de dar as boas-vindas às nossas duas convidadas desta tarde, as escritoras, Ondina Ferreira e Teolinda Gerção, ambas figuras enormes da cultura e da escrita de língua portuguesa e que hoje nos dão o grande prazer de comparecer perante nós em espírito e não em corpo, mas mesmo assim num contacto muito próximo, para nos falarem, da sua obra e partilharem os seus pensamentos conosco. O Dia Mundial da Língua Portuguesa é, como todos sabemos, um dia de todos os continentes, e é um dia porque também é uma língua que não pertence a ninguém. É uma língua da qual todos somos pais, todos somos filhos, todos somos irmãos, mas ninguém é proprietário. E é uma língua da qual todos somos simultaneamente consumidores e produtores em toda a sua variedade de dialetos, de sotaques, de melodias, em todos os continentes. E, ao mesmo tempo, é uma língua rodeada de história. E penso que, neste momento, será oportuno recordar aquilo que dizia Amílcar Cabral sobre o português. Ele dizia que, assim como o português também foi, ou também era, uma língua de dominação colonial, ele também foi um instrumento estratégico na luta de libertação e na afirmação dos novos Estados nacionais. Portanto, nós vemos uma língua, temos uma língua, partilhamos uma língua que está embebida em história, com momentos doces, amargos, maravilhosos e outros brutais, mas é a língua que constitui o cimento comum da nossa comunidade. E é uma língua que, como também dizia Manuel Alegre, quanto mais mestiça, mais pura é. Quanto mais diversa, mais una é. E, portanto, tem uma diversidade enorme. Não vou desenvolver mais estas ideias, porque temos perante nós duas pessoas, duas convidadas, que podem exprimir de uma forma muito mais complexa e pormenorizada todas estas ideias. E, portanto, resta-me apenas dar-lhes novamente as boas-vindas e as boas-vindas a todos os participantes nesta sessão, que será certamente uma maneira muito significativa e substantiva de celebrarmos o nosso Dia Mundial da Língua Portuguesa. Obrigado. Muito obrigado. Estou do ser embaixador de Portugal junto do Rei dos Belgas, o Sr. Dr. Rui Manupela Tereno.
Saúdo também a doutora Carina Gaspar, com quem se tratou os assuntos práticos deste assunto, que é representante do Instituto Camões na Bélgica. O Sr. António Silva, da Luso Productions e do Luso E.eu, um jornal e uma instituição que também serve muito, há muitos portugueses na Bélgica, e sem a qual este acontecimento também não iria para o ar. E eu saúdo as minhas queridas amigas escritoras Ondina Ferreira e Tiolinda Gerção, nossas convidadas, e também todos aqueles que pacientemente nos ouvem e veem. Tenho muita honra em ter sido convidado para, digamos, moderar esta sessão. Não sou eu, portanto, o elemento principal, são as nossas convidadas. E nós propusemos de início abordar, pela perspectiva da identidade cultural, a questão da língua. Sabemos todos que a língua tem uma cota-parte muito importante, fundamental, na determinação de uma identidade. Sabemos também que não é a única decisória dessa identidade. Aliás, convém lembrar que não apenas aquela miríade de componentes do que chamamos identidade, como a sua variação devido a circunstâncias que são geográficas, culturais, étnicas, políticas e tantas outras. Portanto, essa identidade é algo que nós usamos e que, de certa maneira, necessitamos no nosso dia-a-dia, mas sabemos que, por exemplo, as pessoas definem-se os zulus, os amarantinos, os bruxelenses, os portugueses, os judeus. É sempre sempre bom ter presente esta volatilidade, o seu caráter também compósito, portanto, volátil e composto é o caráter de uma identidade. Portanto, estamos sempre em permanente mudança e estamos sempre a adquirir novos elementos para nos formatar enquanto pessoas, não é? Eu tenho aqui uma cena que eu acho muito interessante, que se passou com o nosso rei Dom Carlos. Alguém escreveu a dizer que se passou com o rei Dom Luís. Não importa, aqui importa a substância desta historieta. Diz que o rei Dom Carlos, quando no seu iate, é um homem ligado muito à oceanografia e às artes também, disse que necessitou de ajuda, creio, para resolver um problema no seu veleiro, e foi ajudado por uns pescadores da Póvoa de Varzim. Notando neles, portanto, alguma pronúncia estranha, o nosso rei Dom Carlos perguntou-lhes: então de onde são? São de Portugal ou de Espanha? E daquela lancha palmeira tão tradicional e tão importante na nossa história das pescas, veio a resposta mais interessante que se possa imaginar, quanto a mim pelo menos. Respondeu um pescador ao rei Dom Carlos: nem uma coisa nem outra, somos pescadores. Outra versão diz: nem uma coisa nem outra, somos da Póvoa de Varzim. Ora, vai dar no mesmo, a variante de pescadores ou da Póvoa de Varzim vai dar no mesmo. Portanto, sem entrar aqui na questão, portanto, que é explícita e apaixonante para mim, da distância cultural entre uma capital do rei Dom Carlos e o resto do país, mas isso fica para outra sessão, é uma paixão minha que eu desenvolverei um dia. Fica assim resolvido o problema da identidade cultural na perspectiva pessoal. Isto é, a identidade cultural é infina, portanto, no fim de contas, apenas de cada um. Nas variantes que a nossa vida, portanto, a nossa família, a terra que nos deu nascer, a nossa formação, empregos, viagens, tudo mais, nos deu e continuamente nos dá. É claro que na definição por oposição, somos aquilo que não somos, digamos assim, que os outros são, digamos assim, dessa nossa identidade, a língua adquire um estatuto fundamental. Aliás, foi ela que permitiu a comunicação do rei com os pescadores. Repetimos que não é única nem determinante. Eu, por exemplo, estamos a falar a partir de uma plataforma que está instalada na Bélgica, tivemos o nosso embaixador na Bélgica, e eu lembro, por exemplo, que a língua neerlandesa, que é falada a norte do país, na Flandres, um povo antiquíssimo, portanto, os flamengos, conhecidíssimo, nosso, inclusive, relações históricas, ela é falada pela população flamenga, mas não se pode dizer que os holandeses, pelo facto de falarem a mesma língua, portanto, do ponto de vista escrito, desde no início de 1900 tiveram um acordo ortográfico fundamental que determinou que a língua se chamaria neerlandês e que portanto, escreveriam da mesma forma, algumas variantes menos importantes. Portanto, não podemos dizer que eles são da mesma nacionalidade dos holandeses, longe disso. São outra nação, são outra identidade, digamos assim.
Portanto, a língua não determina por si só a identidade. É isso que queremos dizer. Essa cota parte, como dissemos atrás, dessa cota parte, nós gostaríamos que as nossas convidadas também se pronunciassem um pouco. No entanto, elas estão aqui para nos dizer, é claro, da importância da língua nas suas obras e destas. Afinal, o Estatuto afinal o Estatuto que traz cá. É o falarem e o escreverem, sobretudo, numa língua que é a nossa. A palavra é, portanto, às escritoras, aqui em ligação connosco. Eu não sei se a escritora Ondina Ferreira, neste momento, está connosco, porque tinha uns problemas que não foram resolvidos. Creio que não está, e, portanto, eu passaria, vou passar à nossa escritora Carolina Gerson, que tenho o gosto de a ver, online, mas é sempre um gosto, e começaria por dizer duas coisas sobre ela mesmo, e então eu diria o seguinte: na hora da despedida, Coimbra não teve mais encanto, e depois de estudar germanística, romanística e anglística na Universidade de Coimbra, abalou para Lisboa, onde se fixou e onde vive agora. Mas também andou a estudar as mesmas matérias em Tübingen e Berlim. Nesta cidade, Berlim, foi leitora de português na Universidade Técnica, foi assistente depois na Faculdade de Letras de Lisboa e catedrática na Universidade Nova de Lisboa também. Viveu fora do país por vários períodos da sua vida, na Alemanha, como já se depreendeu, no Brasil, São Paulo, e em Moçambique também passou algum tempo. Aliás, é daqui que decorre o romance A Árvore das Palavras, dessa estadia em Moçambique. Portanto, é autora conhecida, portanto, não vale a pena estar aqui a dizer os títulos, mas de romances, novelas, contos. 4 dos seus livros, aliás, foram adaptados ao teatro e encenados em Portugal, na Alemanha e na Roménia. Outra obra dela, os contos, deram origem a curtas-metragens. Foi escritor residente na Universidade de Berkeley, está traduzida em muitos países, à volta de 20. Cara Tiolinda, por favor, no arado, e continua a desbravar o terreno, por favor. Muito obrigada, bem-vindos a todos. Estou muito feliz por fazer parte deste encontro e tenho muita alegria e muito orgulho em fazer parte de uma grande comunidade que utiliza o português como língua própria. Aliás, o português tem essa característica maravilhosa, é que é uma língua una, mas múltipla, admite variantes. Cada país tem a sua variante. E eu acho que isso é um aspecto que enriquece tremendamente a língua. Eu tenho muitíssimos contactos ao longo de uma vida que já é longa com todos os países de língua portuguesa. Com Cabo Verde foi o primeiro país que eu conheci, na altura ainda era uma colónia, foi nos anos 60, eu ainda era estudante e fui a Cabo Verde com o professor Paulo Quintela e o Teatro dos Estudantes representar Gil Vicente. E foi uma experiência única, foi o meu primeiro contacto com a África, continente pelo qual fiquei apaixonada para toda a vida, e pelas pessoas de Cabo Verde, que nos receberam com um enorme carinho e com uma enorme satisfação por estarmos com eles. E conheci o Bana, que nessa altura ainda era um estivador, mas era já um enorme artista, e lembro-me que passávamos noitadas na praia com uma fogueira acesa a ouvir o Bana cantar, e outros cantores, porque a música de Cabo Verde é assombrosa, é um aspecto fundamental da sua cultura, mas também a sua literatura, que eu conheço bem, desde da Claridade, foi um movimento extremamente importante, com Baltasar Lopes, com Manuel Lopes, com Jorge Barbosa, e, enfim, com todo esse movimento, e isso foi muito anterior
a mim, não é a minha experiência vivida, mas conheci pessoalmente muitos escritores e continuo a ser amiga de muitos escritores cabo-verdianos e tenho o maior prazer em estar hoje em contacto com a escritora Ondina Ferreira. Acho que é a primeira vez que nos encontramos e isso é para mim um grande motivo de alegria, porque eu sou amiga de Germano Almeida, já dei livros dele com grupos de leitura em bibliotecas, sou leitora com imensa admiração de Gabriel Mariano, e conheci também Cursino Fortes, que foi embaixador de Cabo Verde em Angola e que era um grande senhor, um grande poeta e uma personalidade absolutamente maravilhosa e fantástica. E já apresentei pelo menos um livro de Luís Cardoso, de Timor, que é um escritor que eu admiro e estimo muitíssimo. De Angola, sou amiga de Dom Jacques, de Nelson Saúde, de Manuel Rui, porque há muitos outros, além dos mais conhecidos, que são eventualmente Pepe Tela e a Agualusa. E é de Moçambique, com o qual tenho uma relação muito próxima, porque estive lá e conheci bastante bem a Lourenço Marques nessa altura, hoje Maputo, portanto conheci o Moçambique colonial com todo o problema do colonialismo, que foi sempre algo de terrível, de negativo, embora todos os colonialismos tenham sido péssimos, e considero que o colonialismo português não foi melhor nem pior do que outros, como por exemplo, sei lá, por exemplo, na África do Sul, chocava-nos verificar que havia, apesar de tudo, uma enorme diferença entre Moçambique e a África do Sul, onde o apartheid era absolutamente feroz, e isso chocava-nos, porque apesar dos defeitos imensos do nosso colonialismo, não havia apartheid em Moçambique. E eu continuo também a ler com imenso prazer e gosto autores como Miyakoto, como Paulina Chiziane, de quem sou amiga. Há, aliás, trabalhos sobre nós as duas, comparando livros de uma e de outra. Já escrevi recensões a livros do Suleiman Kassamo, que eu admiro muito e que infelizmente escreve muito pouco. Por exemplo, de Eduardo White, sou leitora, não o cheguei a conhecer pessoalmente, mas gosto imenso da obra dele. E em relação ao Brasil, onde vivi 2 anos, tenho, enfim, contactos imensos. E sou amiga e conheço quase todos os grandes escritores brasileiros. E, posto isto, eu acho que realmente a língua portuguesa muda, como disse o nosso amigo Joaquim, que acabou de nos apresentar, e que teve, como muitos outros, um papel muito importante com a sua livraria e a sua editora Orfeu, e assim como o Lusa Jornal e outros jornais locais pelo mundo fora, que mantêm contacto entre as comunidades portuguesas, isso tem um valor fantástico. Também fiquei amiga para toda a vida do Theo Ferrer de Mesquita, que teve na Alemanha, ainda continua a ter, embora ele já não esteja à frente, uma livraria de livros portugueses, e ele fez mais estas pequenas livrarias e editoras, porque o Theo Ferreira Mesquita também editava, fizeram mais pela língua e pelos escritores do que muitas instituições, e acho que o seu contributo é muito importante, até porque realmente a língua não tem dono, como dizia o senhor embaixador. A língua é dos falantes e é dos muitos milhões que a utilizam, nas suas variantes.
E o que eu vou dizer, tenho que dizer por uma questão de coerência, porque eu sou e sempre fui completamente adversária do acordo ortográfico, que acho que é completamente destrutivo da língua portuguesa, numa altura em que todos os países de língua portuguesa lutam pela sua afirmação e pela sua identidade. Nós somos demasiado pouco assertivos, demasiado pouco patriotas, na minha visão das coisas, e fizemos um acordo, porque a iniciativa foi portuguesa e foi um dos maiores erros que já se cometeram, ou dos crimes que já se cometeram contra a nossa língua, que foi tentar um acordo absolutamente impossível, porque não é possível uniformizar a língua. Não é simplesmente possível. Cada país tem a sua variante. E Portugal tem direito a ter também a sua variante, que é o português europeu. E há muitos escritores e jornais, revistas, etc., em Portugal, há muitos milhares de pessoas que recusam absolutamente e toda a vida recusarão utilizar o chamado, que nós chamamos, aborto ortográfico. Lembro-me que Vasco Graça Moura, um grande escritor, já dizia no começo, quando há mais de 30 anos se começou a falar nisto, que ainda hoje ninguém aceita, em certos meios, dos meios mais cultos, ninguém aceita. O próprio governo, no Diário da República, usa o acordo ortográfico, linha sim, linha não. E o que está a acontecer era o que Graça Moura previa, é que a tentativa de uniformizar a língua, cortando as consoantes que não se pronunciam, iria influenciar profundamente a pronúncia da língua. E isso já acontece de uma maneira alarmante. Eu, por exemplo, comprei há pouco tempo um GPS que dizia a 100 metros vir à esquerda na direção de uma terra qualquer. A seguir, passados 200 metros, vir na direção de Y ou Z. Eu deitei fora o GPS. Claro que há milhões de outros iguais, com certeza, mas a minha indignação foi tão grande que o deitei fora. E fico igualmente indignada quando ouço pessoas muito cultas, muito importantes e inteligentes, comentadores da televisão, dizerem, por exemplo, em vez de corretíssimo, dizerem curtíssimo. Ora, curtíssimo para um povo que tem a tendência a fechar as vogais, a comer as vogais, vai passar a ouvir-se, aliás, já se ouve, em vez de curtíssimo, curtíssimo. E estamos a bastardar a língua e a causar-lhe estragos que eu acho que precisam de ser reparados o mais depressa possível, porque não faz sentido. E os editores respeitam a ortografia que os autores utilizam. Os meus livros sempre sairão sem acordo ortográfico. E no Brasil são publicados exatamente como em Portugal. E sem, eu não aceito também a designação de que fulana utiliza a ortografia antiga. Não é a ortografia antiga, é a ortografia correta, porque nós que fomos uma província do Império Romano, como aliás uma enorme parte dos países europeus, inclusive países germânicos como a Inglaterra e a Alemanha, nós temos uma grande influência do latim e não faz o menor sentido rasurá-la. Se escrevermos óptico com P, diz respeito à visão. Óptico sem P diz respeito aos ouvidos.
Portanto, nós estamos a cometer um crime contra a nossa língua e contra a nossa identidade. E temos tanto direito a ela como todos os outros países que falam português. Portugal não é hierarquicamente superior a ninguém, todos estamos na mesma plataforma, todos temos direito a usar a nossa variante da língua e todos temos que nos conhecer e respeitar nas nossas distintas individualidades. Portanto, eu admiro muito todo este esforço que tem sido feito pelas pessoas, muito mais do que pelas instituições ou os governos, para estabelecer laços muito fortes entre os falantes de português. E isso é feito pelas pessoas, não são os governos que fazem isso, somos nós. Porque nos entendemos, porque não precisamos de tradução, porque não se aceita que num livro brasileiro onde está escrito café da manhã, se for publicado em Portugal, se diga pequeno almoço ou vice-versa, mas há editores que tentam fazer isso, o que também é um completo absurdo. Portanto, nós temos que ultrapassar o machado de guerra do colonizador e do colonizado. Todos temos que entender que somos povos livres, povos responsáveis e que a mentalidade colonialista não está ultrapassada no mundo. Basta ver o que se passa com Musk, por exemplo, dos Estados Unidos, que quer ir colonizar Marte, diz ele. Embora, graças a Deus, Marte não tenha habitantes. É completamente absurdo pretender que os povos do norte da Europa, por exemplo, são superiores em cultura, ou seja, no que for, só porque são mais ricos do que os povos do sul, que nós não somos os pigs, como eles nos chamam com as nossas iniciais, Portugal, Italy, Greece and Spain. Nós não somos menos do que eles, e os Estados Unidos não têm o menor direito de considerar os latinos, os que vêm, os porto-ricanos, etc., os que vêm de países de línguas latinas, espanhola sobretudo, mas provavelmente também de origem portuguesa, como os latinos, como sendo inferiores aos americanos. Não são, em nada. Somos todos iguais, todos habitantes do mesmo planeta e temos de fazer dele uma casa comum para todos e estamos a destruir o planeta. E há muito pouco interesse económico e político em dar passos largos na direção de salvar o planeta. Portanto, eu sou por um novo humanismo que ultrapasse essas questões antigas de colonizador e colonizado, porque os países poderosos e os ricos e poderosos, se não forem controlados, irão sempre tentar dominar os mais fracos e os mais vulneráveis. O género humano não vale grande coisa e é assim que funciona, e temos que ultrapassar essa mentalidade, e ela ultrapassa-se pela cultura. E ainda bem que a literatura existe, porque a literatura é um meio muito forte de contactar as pessoas através da emoção, através dos afetos, através da vivência, das histórias de cada um, através de laços humanos. Portanto, um humanismo que seja inclusivo, que trate todos por igual e que respeite as diferenças de todos e de cada um. Era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado, cara amiga. Nós voltaremos com certeza assim, mas eu aproveito para
agradecer a sua referência ao Orfeu e ao trabalho que a Orfeu fez e faz ainda durante já umas décadas, não é? Desde 1986, exato, não pela minha mão na altura, mas depois sim, e queria aproveitar para lembrar, já agora, já que foi falado no Orfeu, não éramos só cavaleiros solitários nesta defesa da língua e da cultura portuguesa pela Europa. Falou do Theo Ferreira Mesquita, que estava em Frankfurt, ou Francoforte, como está registado nos dicionários, com o Centro do Livro e do Disco. Eu falaria da Lusophone, do João Heitor, em Paris. Eu falaria da Livraria Portugal, do Fernando Cismeiro, também em Paris. Em Paris, um trabalho extraordinário de edição e de presença da cultura portuguesa com a Librairie Portuguesa do Chandaigne, de Michel Chandaigne. Também existiu, há muito tempo, em Amsterdão, a Quetzalbook Centrum, da Isabel Galacho, e existiu também em Genebra a Camões, do António Pinheiro, portanto, que tinha até um café chamado Café Pessoa. Portanto, todas estas coisas, muito ignoradas por cá pelo nosso retângulo, que é muito autossuficiente, não é? Somos nós somos assim, autossuficientes, é tudo muito bonito e muito engraçado, mas a atenção que deram a estes cavaleiros todos que pela Europa nos defendiam, não é? Que tinham presença, portanto, de pessoas e de estrangeiros que vinham comprar a nossa literatura, as traduções, os jornais, etc. Foi um bocado esquecido. Permiti-me este parágrafo, porque acho que é importante. Eu não sei se vou passar à nossa outra escritora e outra convidada, a Undina Ferreira. Ela estava com grandes dificuldades, que não teve nos outros dias, para nos contactar hoje. Eu acho que ela não está em linha ainda. Acontece que, pelos nossos contactos, eu tenho o texto, mais ou menos, onde ela se iria basear para fazer a intervenção, e provavelmente vou lê-lo. Mas eu vou passar a apresentá-la, arriscando que ela não esteja online, quando não esteja em linha, quando eu acabar a apresentação, e nesse caso passarei à leitura do texto dela. Teremos pena, se ela puder, entretanto, intervir muito bem, se não, ficaremos assim. Bom, ficaremos talvez com um diálogo consigo, Teolinda Gerção. Então, a Undina Ferreira é de Cabo Verde. Ela foi, é curioso, porque foi embalada pelo Atlântico no momento do nascimento. Ela foi a bordo do paquete português Guiné, que fazia a viagem do Porto Grande de Mindelo para Lisboa, que ela nasceu. Ela nasceu em pleno Atlântico, portanto, um pronúncio muito auspicioso para uma mulher de Cabo Verde, portanto, já habituada ao meio do mar, mas, digamos, parado, e que foi num navio. Portanto, isso acho que marcou-a com certeza, mesmo que ela não saiba. Ela é escritora, portanto, licenciada em Filologia Românica por Lisboa, Faculdade de Letras, e é mestre em Ciências de Educação pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi professora de Língua e de Literatura Portuguesa e também de Literatura Cabo-Verdiana no Instituto Superior da Educação. É ensaísta, crítica literária, e evidentemente tem participado em inúmeras conferências e encontros sobre a língua portuguesa e sobre a literatura cabo-verdiana. Colabora também em diversos jornais e revistas. Foi diretora executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Chegou a fazer uma carreira também política, como deputada no Parlamento cabo-verdiano. Foi vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional e chegou a ser membro do governo mesmo. Foi diretora-geral de Educação. Tem várias obras publicadas e figura em muitas antologias, não? Tal como a Teolinda Gerção também. Eu iria dizer a Undina Ferreira que para nós cresceu, portanto é uma pessoa querida, não é? Claramente, e dar-lhe a palavra. Como não temos o gosto de estar a ouvi-la nem a vê-la, eu vou passar à leitura do seu texto. Espero pelo menos que nos esteja a ouvir a nós. Não vejo ela entrar. O nosso caro António Silva não tem também. Portanto, bom, eu passarei à leitura do texto. Se, entretanto, a nossa escritora Undina Ferreira conseguir a ligação, é porque ela está em Cabo Verde, não é? Eu dar-lhe a palavra de imediato. Então diz-nos a nossa escritora: gostaria de iniciar esta minha intervenção saudando o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, dia 5 de maio. E para tal, embora seja comemorado hoje, não é? E para tal permiti-me, em jeito intimista, dedicar umas palavras de louvor e de agradecimento que passo a ler. Dirijo-me a ti,
minha amada língua, em jeito de homenagem, num desabafo curto e breve, a um tempo afetivo e instrumental. Afetivo porque me criei contigo e através de ti compreendi os outros e o mundo diferente. Também foste a minha língua maternal primeira. Minha mãe mimou-me, embalou-me com canções que tu moldaste. Instrumental porque contigo aprendi as primeiras letras, os primeiros números, os livros que me acompanharam a vida toda. Os conhecimentos, os conceitos e as ideias que conceptualizei foram todas, quase todas adquiridas graças a ti. Por meio de ti cheguei a outras culturas, a outros escritores, a poetas, filósofos e artistas vários. Contigo, alarguei o meu horizonte, consolidei as fundamentações das minhas convicções e do meu estar no mundo. Afinal, sou o que sou, mesmo na minha dimensão crioula que também ajudaste a criar, muito graças a ti. 1000 vezes obrigado, minha bela língua, por tudo que me deste e como uma boa mãe, sem nada pedir em troca. Posto isto, passarei ao tema que escolhi para esta celebração da lusofonia e da cultura na CPLP. As inquietações refletidas na poesia de alguns poetas das ilhas de Cabo Verde. Subordinei o meu tema às inquietações de alguns poetas das ilhas e, no caso em apreço, mais emblemáticos e que pertenciam à geração da claridade, já aqui falada pela tia Helena Gerson, movimento literário iniciado em 1936 na ilha de São Vicente, mais propriamente na cidade de Mindelo. E foram diversas as inquietações poéticas, mas as mais aprimoradas nestes poetas foram a inquietação marítima e a inquietação social, bem definidas num pequeno grande ensaio de Gabriel Mariano, também eu, poeta maior destas ilhas e pertencente à geração bem posterior à claridade. O ensaio é intitulado Osvaldo Alcântara, o Caçador de Heranças, ponto e vírgula, edições 91. Bom, ora bem, achei o ensaio extremamente interessante e elucidativo sobre estas duas inquietações. Daí ter-me valido dele para consubstanciar esta minha intervenção. Mas antes ainda dos poetas da geração de claridade, tivemos a inquietação amorosa, em que o exemplo mais acabado foi o poeta e famoso autor de Belas Mornas, Eugénio Tavares. Natural da mais pequena ilha habitada do arquipélago de Cabo Verde, a Ilha Brava, Eugénio Tavares, a quem muitas vezes chamamos de o Camões destas ilhas, poeta da última década do século XIX, é o mais representativo poeta da inquietação amorosa. Cantou o amor de forma vocativa, clamativa e sempre presente nas suas composições. Com grande frequência, Eugénio Tavares apresentou o amor nos seus poemas como fonte de grande sofrimento para o sujeito poético, que é totalmente subjugado por este inquietante e perturbador sentimento. A sua lírica foi disso reflexo. Interessante é que Eugénio Tavares considerou o amor maior que o próprio Deus, que é já de per si imensurável. O exemplo mais ilustrativo disso encontra-se bem expresso na morna Força de Cretcheu, em crioulo de Cabo Verde. Força do amor, sendo o vocábulo Cretcheu, numa tradução aproximada de aquilo ou daquela que se quer muito, crê, de querer, tcheu, cheio, pleno, muito. Logo, uma forma aglutinada do querer muito. Ora bem, o poeta sintetizou nesta composição o seu entendimento sobre a grandeza do amor, sobre os seus males, mas também sobre as delícias causadas pelo mesmo amor. Retomando o já referido trabalho de Gabriel Mariano, cujo título Osvaldo Alcântara, o Caçador de Heranças, foi buscado num poema homónimo de Osvaldo Alcântara. Pois bem, Osvaldo Alcântara é o pseudónimo poético de Baltasar Lopes da Silva, um dos mais renomados intelectuais e dos mais famosos homens das letras cabo-verdianas do século XX. Autor do romance Chiquinho, romance emblemático da geração do movimento literário Claridade. No entender de Gabriel Mariano, Osvaldo Alcântara define-se como poeta caçador de heranças, pois que, no seu poema homónimo, o sujeito poético justificou o facto de ter acompanhado o enterro de um capitão das ilhas, não foi por outro motivo, senão pelo facto de ele, o sujeito poético, ser um caçador de heranças. Cito, morreu hoje o capitão de um navio das ilhas. Não foi porque ele era bom e puxava afetuosamente o fumo do seu cigarro quando falava comigo, que eu fui ao seu enterro. Fui ao seu enterro porque sou caçador de heranças e queria confessar a minha gratidão pela riqueza que ele me deixou, pela sua dimensão desmesurada do mundo, pela sua incorporação no veleiro em que todos navegamos. Fim de citação. Heranças recolhidas, o poeta depois as reelaborará e renovará, aqui entendidas como metáfora de palavras sábias,
servidas em vida do capitão de um navio das ilhas, e que o poeta transformará em preocupações sociais que irão alimentar e sustentar quase toda a sua poesia. Assim, Osvaldo Alcântara ganhou o título de poeta da inquietação social, no dizer de Gabriel Mariano, aquele que se solidariza com o mais desprotegido dos seus semelhantes, que renuncia benesses em nome dessas preocupações sociais, que demonstra disponibilidade para seguir o trilho da rebeldia da libertação do homem nas suas várias e complexas dimensões. Poeta e guia disponível, Osvaldo Alcântara reitera a disponibilidade para a luta no verso. Cito: "Tudo é estrela na minha prisão", fecha, do poema Deslumbramento. E através das duas figuras, prisão e estrela, que aqui ganham a um tempo uma significação antitética e uma aproximação oxímora, o poeta alinha com os desprotegidos da sorte. Ancorando-me de novo no ensaio de Gabriel Mariano, ele definiu igualmente os poetas Jorge Barbosa e Manuel Lopes, ambos do século XX, da primeira metade, nasceram na primeira metade, como poetas de inquietação marítima, e que a poesia destes dois autores refletiu as relações que o ilhéu cabo-verdiano estabeleceu com o mar. Ora, o mar, cito, a cinta que aperta, o ilhéu, ora o mar, convite para a terra longe, cito de novo, ora ainda o mar desassossegado e que intranquilizou o cabo-verdiano. Enfim, o mar nas suas várias expressões, o mar dotado de sentimentos que o aproximam ou o afastam da empatia do homem, este que o considerou por vezes antropomorfizado, como um seu semelhante. Estas seriam as características, as linhas de força dos poemas de Jorge Barbosa e de Manuel Lopes no ensaio de Gabriel Mariano. E antes de finalizar esta alocução, direi que acredito que de modo algum o mar destes poetas tem equivalência, embora diferente na abordagem e naturalmente na linha de que, cito, cada um é o seu caminho. Fecha. Pegando no belo verso do poema Impressão Digital, de António Gideão, mas é que encontramos equivalência no mar de que nos deu também conta o portentoso escritor português Virgílio Ferreira, da minha língua vê-se o mar, ouve-se os seus rumores. Por isso a voz do mar foi a da nossa inquietação. Fecha. E que em Jorge Barbosa, essa voz do mar é assim sugerida, cito, o mar dentre nós todos, no canto da morna, no corpo das raparigas morenas, nas coxas ágeis das pretas, no desejo de viagens que fica em sonhos de muita gente. Fecha. Afinal, de forma interessante, também, outro conhecido poeta português, José Gomes Ferreira, ligou o mar à língua portuguesa. Assim expressou na sua poesia 6 e nos versos seguintes, cito, gritei a minha descoberta, o mar fala português. Claro que mentia, pois já sabia que bem lá no fundo do seu canto, onde Camões ouviu sereias e aves marinhas, o mar falava apenas uma espécie de esperanto, com verbos de redes de espuma e substantivos de sardinhas. Depois o mar transbordou da palavra, a palavra oceano trazia outro rumor verde nos dentes. E termino com este verso de Gomes Ferreira, acabado de ler, e a pensar que talvez provia da simbologia do mar, e nas vozes dos nossos poetas e escritores. Encontramos também os caminhos que nos trouxeram à lusofonia, através das diversas e das ricas variantes da nossa língua comum. Muito obrigada pela vossa atenção, dizia-nos Ondina Ferreira. Eu tenho bastante pena que a nossa amiga Ondina Ferreira não consiga estar aqui connosco. Eu não sei se conseguimos ver... não sei se a nossa amiga Teolinda Gerson quer fazer algum comentário mais, aproveitar esta falha da nossa outra convidada, falha técnica, digamos assim, não dela, mas das comunicações, que afinal... Eu gostaria muito de dar um enorme abraço de parabéns pelo lindíssimo texto à Ondina Ferreira. Curiosamente, alguns dos autores de que ela falou, eu também tinha falado, como os escritores da Claridade ou o Gabriel Mariano. E realmente é lindíssimo a aproximação que ela fez, o tema do mar que nos une, como dizia o Fernando Pessoa, o mar deve unir e não separar. E todos temos que, de facto, colaborar uns com os outros.
e sentir que estamos no mesmo barco e somos habitantes do mesmo planeta. Claro que há, por vezes, fricções entre vizinhos. Inclusivamente, a mim surpreendeu-me que em Cabo Verde os habitantes de determinado grupo de ilhas fossem, de certo modo, um pouco à parte ou se sentissem um pouco diferentes dos cabo-verdianos do outro grupo de ilhas, porque num espaço tão pequeno a mim me parecia impossível isso acontecer. Mas há sempre essas tendências de fricção entre uns e outros, entre vizinhos mesmo, porque é difícil compreender e aceitar o outro como alguém igual a nós. O outro somos nós, seja ele próximo ou distante. E o texto da Ondina é lindíssimo, é um texto realmente cheio de poesia, cheio de força, que eu adorei ouvir e foi o primeiro contacto que eu tive com ela, mas vou continuar a contactar com ela através dos seus escritos e aqui fica a minha homenagem e o meu abraço de parabéns. Muito obrigado. Eu, portanto, considero que sem a presença visual da Ondina Ferreira, ela esteve presente pelo seu escrito magnífico, como disse a tia Olinda Geração, que também teve uma intervenção muito interessante. Vamos a caminhar para o fim, porque estas coisas também não convém serem alongadas demais. Eu queria terminar a parte, digamos, literária, porque depois temos uma parte musical final, da qual depois já não farei mais nenhuma intervenção sobre isso. Queria ler-vos um poema do século XVI, António Ferreira, muito conhecido no seu primeiro terceto, os 3 primeiros versos, mas que eu vou ler por inteiro porque me parece extraordinário de vocação e de visão futura. Diz isto: floresça, fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa língua, e já onde for senhora vá de si soberba e altiva. Se até aqui esteve baixa e sem louvor, culpedos que mal a exercitaram, esquecimento nosso e desamor, mas tu farás que os que a mal julgaram e ainda as estranhas línguas mais desejam, confessem cedo ante ela quando erraram, e os que depois de nós vierem, vejam quanto se trabalhou por seu proveito, porque eles para outros assim sejam. Se me enganei, se tive mau respeito, Andrade, tu o julga, mas espero ser este meu desejo aceito, e enquanto mais não peço, isto só quero. António Ferreira, viveu no século XVI, morreu na primeira metade, ainda por cima, portanto, é extraordinário de força e de intenção e de futurologia, chamemos assim. Nós vamos terminar esta sessão com um grupo que diz muito respeito a tudo isto que falámos aqui, Senza, um grupo musical que eu me dispenso, se eles quiserem dizer alguma coisa sobre eles próprios, muito bem, se não intervirão diretamente com música, que eu acho que é o que vai ser. A música deles é inspirada em viagens, ó portuguesa língua, onde alcançaste, a música também. Os Senza estão aqui para este término musical. Se há uma lusofonia militante, os Senza estão neste clube. É o Nuno Caldeira e a Catarina Duarte que ficam connosco, e eu despeço-me agradecendo a todos a atenção que nos dispensaram nesta sessão. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Parabéns por todo o evento que temos estado a acompanhar desde o início. Um evento que é extremamente importante para a língua portuguesa, para a comemoração deste dia, para todos os que falam português e também para aqueles que estão a aprender a língua portuguesa. É sempre importante não nos esquecermos de comemorar este dia e que, no fundo, como já foi dito, tanto nos une, não é? Apesar de quanto mais dispersos, mais unidos estamos. Nós somos os Senza e somos um grupo que realmente nos inspiramos em viagens, e é daí que resultam as nossas músicas, as nossas canções. Apesar de estarem escritas em português, elas vão buscar algumas coisas da cultura de outros países e que nós tentamos depois traduzir e explicar na nossa forma de nos exprimirmos. Nós, entretanto, a seguir vamos tocar, como disse.
Mas antes de mais, queria deixar o nosso grande agradecimento para o Instituto Camões, para a Embaixada, em particular para a doutora Karina Gaspar, e também para o Centro de Artes de Águeda, que é quem nos acolhe hoje para o concerto que vamos apresentar para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Preciosa, menino da pedra preciosa, entra pelo escuro, sai pela madrugada preciosa, menino da pedra preciosa. Menino da pedra preciosa, mão de trabalho duro, vida tão desgastada, preciosa. 3.000 ilhas recortadas embarcam na morna maré, são 1000 grutas recatadas, beleza se fazer fé. Menino da pedra preciosa, menino da pedra preciosa, na ostra tens tesouro, esfera não arredondada, preciosa. 3.000 ilhas recortadas embarcam na morna maré, são 1000 grutas recatadas, beleza de se fazer fé. Menino da pedra preciosa, menino da pedra preciosa.
preciosa, menino da pedra preciosa. Oh, ah, oh, ah, oh, A próxima canção chama-se Khao San. É uma rua que existe na Tailândia e que recebe todo o tipo de turistas vindo de todas as partes do mundo e está completamente preparada para receber os turistas. E esta é a nossa visão sobre Khao San. Sabem de cor o teu nome na ponta da língua, têm o teu sabor. Ninguém te aponta defeito, sorriem com o teu sentido de humor. Oh, oh, é de ficar barata tonta no meio de tanto para fazer. Se te perderes, podes crer, ninguém te encontrar, ninguém te vai reconhecer. Fazem de ti uma menina, sabes tu que és a rua crescida. Têm todo o teu charme, alguns até dançam na tua batida. Oh, oh, é de ficar barata tonta no meio de tanto para fazer. Se te perderes, podes crer, ninguém te encontrar, ninguém te vai reconhecer. Ficar barata tonta no meio de tanto para fazer. Se te perderes, podes crer, ninguém te encontrar, ninguém te vai reconhecer. Trazes debaixo de olho todos os que te querem conhecer. Vendes um extravagante a quem paga para o receber. Oh, oh, é de ficar barata tonta no meio de tanto para fazer. Se te perderes, podes crer, ninguém te encontrar, ninguém te vai reconhecer.
A próxima canção, eu gosto de dizer isto porque acho que é verdade. Pisca um bocadinho o olho a Cabo Verde. É uma espécie de morna. Chama-se Poeteira. De poeteira, disseram-te terça-feira o que não te disse a vida inteira. O que escrevo não é pecado, verdade é que tenho andado a passar um mau bocado. A tantos sítios te levei, levado por sonhos bem sei, fizeram de ti meu rei, ai, ai. Mas tal como ansiei, com tudo o que eu te dei, eu de ti enviuvei. Tantos poemas trocados por um destino destinado, fechado a cadeado. Se ao menos eu soubesse, mandava rezar-te uma prece que para mim te trouxesse. A tantos sítios te levei, levado por sonhos bem sei, fizeram de ti meu rei, ai, ai, ai. Mas tal como ansiei, com tudo o que eu te dei, eu de ti enviuvei. Tantos poemas trocados por um destino destinado, fechado a cadeado. Se ao menos eu soubesse, mandava rezar-te uma prece que para mim te trouxesse. A tantos sítios te levei, levado por sonhos bem sei, fizeram de ti meu rei, ai, ai, ai. Mas tal como ansiei, com tudo o que eu te dei, eu de ti enviuvei. E vamos à Praia da Independência, que é uma praia que fica no sul do Camboja. Há casinhas arrumadas, todas muito perfiladas, na colina do Dragão. Bebe-se água de coco, servida por um louco de bandeja na mão.
mastros com bandeiras, casados com palmeiras de tamanho XXL. Ao fundo nasce uma floresta que de noite vira festa, em excessivo decibel. Sol ensolarado, há muito mais que um bronzeado pela baía em meia-lua. Ondas na contracorrente de um mar tão transparente, essa cor que é só tu. Na praia da Independência, na praia da Independência, na praia da Independência, na praia da Independência. E passou tão rápido, muito obrigada. Muito obrigada, é uma honra enorme sermos convidados para estarmos convosco no dia de hoje, no dia com a importância que é e que tem o dia de hoje. Muito obrigada mesmo. Melhor só teria sido se estivéssemos presencialmente, mas havemos de estar um dia. Obrigada e tudo bom para todos. Vamos ficar com a mistura. Do sul, à espera de melhor, ouro sobre azul, dizem os de São Valor. Que importa de onde vais, tu tens no coração razão de quem tem o mundo na mão. És mistura. Procuram embarcar numa vida que os conforte. Que importa de onde vens, se tens no coração razão de quem tem o mundo na mão. És mistura.
não está para nada. Com tanta mistura que vem e dura e se fazem conversa fiada. No meio da doce amargura o sul diz ao norte que não está para nada. Com tanta mistura que vem e dura e se fazem conversa fiada. Ei, 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 ei. Bom, e assim concluímos esta comemoração do Dia da Lusofonia. Agradeço ao Grupo Senza as suas magníficas canções, que o êxito que têm é absolutamente merecido e creio que merecem até ser mais conhecidos aqui em Portugal. Normalmente é o problema que existe sempre, não é? É santos da casa. Mas bom, da nossa língua vê-se o mar, transformo eu a frase de Virgílio Ferreira. Um abraço a todos, muito obrigado pela vossa presença, esperando que no futuro outras atividades deste género, organizadas pela Embaixada de Portugal em Bruxelas, o Instituto de Camões, a Embaixada de Cabo Verde também em Bruxelas, ao que sei, aconteçam mais vezes e vocês estejam connosco presentes. Obrigado e até breve.